Saúdo a todos na graça, no amor, na alegria, na paz, na misericórdia de Jesus Cristo. Vamos orar, meus irmãos. Pai Santo, diante de Ti nos colocamos com reverência para exaltar a Ti, para reverenciá-lo, para glorificá-lo, Senhor. Rogamos ao Espírito Santo que nos conduza em mais uma empreitada em busca do conhecimento, da revelação da Tua Palavra, e que temos o privilégio de podermos receber de Ti nesta oportunidade, mais uma vez, Senhor, aquilo que muitos precisam, que é o conhecimento de Deus. Então, na Bíblia revelada, interpretada, nós podemos compreender mais de Ti, Senhor, fazer com que o reino avance e nos tornemos cada dia mais parecidos com o Senhor Jesus Cristo. Assim rogamos, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, iniciemos com uma breve reflexão. Na verdade, não temos motivos para nos preocuparmos com a morte física em si. Isso porque ela é um fato e depende totalmente da vontade soberana de Deus. Enfim, nada podemos fazer para evitá-la, e isso não significa dizer que vivamos a nossa vida com negligência aos nossos deveres espirituais, muito pelo contrário, e faltando também com dignidade enquanto vivemos aqui na Terra. Colossenses 3, 1, 4 nos ensina: portanto, se vocês foram ressuscitados juntamente com Cristo, busquem as coisas lá do alto, onde Cristo vive assentado à direita do Pai, à direita de Deus. Pensem nas coisas lá do alto e não nas que são aqui da terra, porque vocês morreram e a vida de vocês está oculta juntamente com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a vida de vocês, se manifestar, então vocês também serão manifestados com Ele em glória. De modo que o que nos importa mesmo é a salvação. As pessoas mais apressadas vão dizendo: não, os crentes só se preocupam com o porvir, com a vida no céu, com a vida em um futuro indefinido, porque repousa sempre, né, no coração do ímpio, de que nele habita a imortalidade. Então, eles não se preocupam com a morte espiritual. Mas, quando falamos salvação, estamos falando de eternidade. E é isso que nós devemos nos preocupar. Algo que jamais se acabará. Interessante que parece que as pessoas não se preocupam com a eternidade. Vivem o presente, ainda que pensando no futuro, mas um presente ou futuro focado na existência efêmera, terrena, esquecendo-se assim da sua brevidade, ou como nos ensina Tiago, capítulo 4, verso 14. Vocês não sabem o que acontecerá amanhã. O que é a vida de vocês?
vocês não passam de neblina que aparecem por um instante e logo se dissipa. Pois é, irmãos, essa eternidade poderá ocorrer sob de dois prismas, duas vertentes, não existindo absolutamente um terceiro caminho. A eternidade na condenação e a eternidade na glória de Deus. Em outras palavras, e tudo de acordo com a Bíblia, o homem viverá eternamente no inferno ou viverá eternamente no novo céu, na nova terra, desfrutando da glória de Deus na nova Jerusalém. Isto posto como introdução, continuemos na série A Ordem da Salvação. Para se atingir o ápice das doutrinas soteriológicas, essas são as doutrinas, que a soteriologia estuda a doutrina da salvação. E aqui essas doutrinas, para se atingir aqui a glorificação, aqui no final, que no final das contas dá uma completude à salvação como um todo, avançamos aqui hoje no quinto item. Vou anotar aqui, ó. Justificação. Justificação. A justificação pela fé, conhecida sola fides, é a doutrina básica da reforma protestante. E ela responde à inquietação humana de sabermos como somos salvos. Como somos salvos. Com efeito, o monge Martim Lutero, no século XVI, ao se deparar com a carta aos Romanos, capítulo 1, verso 17, carta escrita pelo apóstolo Paulo, entendeu que a salvação jamais viria por vontade própria do homem em função de suas obras, ou seja, manifestação da sua vontade, mas que somente por fé e por fé em Jesus, o homem estaria possibilitado a viver a glória eterna com Deus, ou seja, ser salvo. Então vamos ler aqui o que inquietou o monge Martim Lutero e repercutiu praticamente como um divisor da história em relação à fé. Veja bem, porque a justiça de Deus, diz o apóstolo Paulo na carta aos Romanos, capítulo 1, verso 17, porque a justiça de Deus se revela no Evangelho, de fé em fé, como está escrito, o justo viverá por fé. Tal verso inspirado pelo apóstolo Paulo, provavelmente no profeta Abacuque 2,4, porque Abacuque 2,4 tinha escrito o seguinte: eis que a sua alma está orgulhosa, a sua alma não é reta nele, mas o justo viverá pela fé. E em Gálatas 3:11, já a carta de Paulo também, ele disse assim: é evidente que pela lei ninguém é justificado diante de Deus, porque o justo viverá pela fé. E por fim, em Hebreus 10:38, a carta aos Hebreus, que diz assim: mas o meu justo viverá pela fé, e se retroceder dele, a minha alma não se agradará.
Essa compreensão espiritual, emanada da palavra de Deus, libertou Lutero das inúteis tentativas de se livrar dos pecados, através de sofrimentos que ele mesmo se impunha na feitura de obras da carne. Então, o Martinho Lutero, ao se deparar com esse escrito de Paulo, ele percebeu, né, essa importante revelação de Deus de que somente pela fé o justo deverá viver. Então veja assim, ele antes se autoflagelava, ele buscava pela sua própria força, pelo seu próprio conhecimento, se arrepender dos seus pecados, se afastar daquilo que o incomodava, buscar a salvação, mas ele não sabia exatamente o caminho porque ele tinha embarcado naquela doutrina obscurantista que vinha se mantendo pela tradição humana, né, nos meios eclesiásticos. Então ele havia se perdido nela, ele descobriu que a salvação vem pela fé. Mas o que é a justificação? O que é a justificação? No Novo Testamento, a palavra para justificação é o verbo dikaios. Não sei se diz exatamente assim em grego, mas literalmente é aqui dikaios. Significando, o que é que significa esse verbo escrito lá no Novo Testamento? Significa, justificação significa tornar justo, vindicar, declarar justo ou inocentar. Então, quando pensar em justificação, podemos pensar em inocência, se tornar inocente. Tem o sentido de declarar alguém justo ou inocente perante Deus. E essa declaração, quem faz essa declaração, a justificação, é ato do próprio Deus. Assim, para se tornar justo, é preciso que se tenha um pecador. No caso, todos os homens são pecadores. Não há um sequer que não tenha pecado. Então, a justiça de Deus é que transforma o pecador em justo. Como fazê-lo? Pela fé em Cristo. Imputando a sua justiça de Cristo e a quem nele crer. Por isso que diz que a fé é somente em Cristo e não pelas obras da lei. Assim, irmãos, trata-se, pois, de uma linguagem judicial ou jurídica, ou mesmo uma linguagem forense, significando que cuida de veredicto, ou seja, de um resultado, de uma decisão de absolvição, que é oposta, a absolvição é oposta à condenação. Explicando melhor, no tribunal dos homens, o réu pode ser condenado pelo crime cometido, ou pode ser também perdoado. No tribunal do céu, Deus, ao perdoar o pecador e justificá-lo por meio do seu Filho Jesus, ele se opõe à condenação a que todos estão sujeitos, se não houvesse a intervenção de Jesus ao morrer na cruz. Então, a justificação é uma decisão de Deus quando ele declara justo aquele que crê em Jesus Cristo por fé. Ora, a conclusão aqui é que você não pode salvar você mesmo, nem aqui na terra, que dirá para a eternidade. Por isso que eu iniciei aqui
essa conversa, com esse estudo, com uma reflexão sobre que não vale ficar lutando no sentido de que é impossível contra a morte física. E com relação à preocupação que deveríamos todos ter com relação à eternidade, ou seja, à não morte espiritual, nós devemos compreendê-la. E a doutrina da justificação é deveras importante para esse entendimento. Então, Jesus foi enviado ao mundo para ser o nosso substituto, o nosso fiador, o nosso garantidor. Ele morreu pelos nossos pecados em nosso lugar. Claro, quando eu era menino eu via muito isso e repetia, né? Jesus morreu na cruz pelos nossos pecados. Isso era a doutrina da justificação. Só que nós não sabíamos, né? Tecnicamente, né? Então, é importante nós conhecermos, por causa da palavra de Deus. Quando a gente era menino, pelo menos no meu caso, não abria a Bíblia para ler. Talvez mesmo se abrisse eu não compreendesse, a não ser, né, pela misericórdia do Espírito Santo, como ainda é hoje, né? Se todos pecaram, não tinha como se livrar da condenação eterna. Não tinha como se livrar e receber a promessa e ir para o céu quando Jesus voltar ou quando nós mesmos morrermos aqui a priori. Deus puniu o seu pecado, ou seja, o seu pecado, no próprio Filho. Então, a justiça do Filho, como eu disse antes, foi imputada em você. Houve assim a quitação da justiça de Deus por Jesus. A justificação é mais do que o perdão. Todo o crédito da justiça de Cristo é depositado na conta do justificado. Então, para se ter um justo, imprescindível ter o justificador. E pela Bíblia, o justificador é Jesus. E a condição para ser alcançado é ter fé em Jesus. Então, o justificador é Deus. A condição para ser alcançado é ter fé em Jesus. Vejamos Romanos 3, 24, 26. Vejam bem. Sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus, a quem Deus apresentou como propiciação no seu sangue mediante a fé. Deus fez isso para manifestar a sua justiça, por ter ele, na sua tolerância, deixado impunes os pecados anteriormente cometidos, tendo em vista a manifestação da sua justiça no tempo presente, a fim de que o próprio Deus seja justo e o justificador daquele que tem fé em Jesus. Aqui eu quero destacar o termo propiciação, lido no verso 25. Jesus Cristo foi apresentado por Deus como propiciação no seu sangue, ou seja, no sangue de Cristo, mediante a fé. Isso que acabamos de ler, não é? E tudo isso para que o próprio Deus seja justo e o justificador daquele que tem fé em Jesus. A propiciação é o ato que Deus impôs para desviar sua ira justa contra o pecado, o fazendo mediante o sacrifício substitutivo de Jesus Cristo. É a satisfação da justiça divina, tornando Deus favorável aos pecadores. Veja a implicação.
Deus é um Deus santo, um Deus reto, justo juiz. Como ele poderia simplesmente tolerar o pecador e não cumprir com a retidão, com a justiça do seu caráter, condenando-os somente através de Jesus Cristo? Porque aí foi paga a dívida que os pecadores tinham com Deus. E Jesus esse pagamento foi aceito por Deus. Tanto é que o profeta Isaías fala que agradou a Deus moê-lo. Ou seja, não tinha um caminho diferenciado. Era necessário que alguém, o substituto, no caso Jesus, e com autoridade para isso, nele fosse colocado os pecados de toda a humanidade, de todos os pecadores, para que pudesse, enfim, a justiça de Deus ser satisfeita. Como aos homens não seria possível fazê-lo, apenas Jesus, que é Deus Filho, que também se fez homem, pôde propiciar por meio da sua morte na cruz e ressurreição o pagamento nele, a quitação do escrito da dívida para com Deus. Por isso, a propiciação de Cristo cumpre e substitui o sistema sacrificial do Antigo Testamento, onde o sangue era aspergido sobre o propiciatório, que era a tampa da Arca da Aliança, no dia do perdão, no dia da expiação, que simbolizava a cobertura temporária dos pecados. Com Jesus, aquilo era feito uma vez por ano. Com Jesus se torna um ato único, que não é mais renovável, uma vez só, na cruz. Então, a propiciação, em síntese, ela resolve o problema do pecado e também da ira de Deus, como disse, um Deus santo que precisa fazer com que os pecadores paguem pelos seus pecados. E Deus não tem como voltar atrás. Então ela resolve esse problema, a propiciação resolve através da obra consumada de Jesus Cristo na cruz. Na sequência dos capítulos da Bíblia, sigamos agora lendo Romanos 4, 1, 25. Que diremos então a respeito de Abraão, nosso pai, segundo a carne? O que foi que ele conseguiu? Porque se Abraão foi justificado por obras, tem do que se orgulhar, porém não diante de Deus. Pois o que diz a Escritura? Ela diz, Abraão creu em Deus. Abraão creu em Deus, foi por fé. E isso lhe foi atribuído para a justiça. Ora, para quem trabalha, o salário não é considerado como favor, mas como dívida. Mas para quem não trabalha, porém crê naquele que justifica o ímpio, a sua fé lhe é atribuída como justiça. E é assim também que Davi declara ser bem-aventurado aquele a quem Deus atribui justiça, independentemente de obras. Davi disse, bem-aventurados aqueles cujas transgressões são perdoadas e cujos pecados são cobertos. Bem-aventurado aquele de quem o Senhor jamais atribuir pecado. Esta bem-aventurança vem apenas sobre os circuncisos, ou será que ela vem também sobre os incircuncisos? Porque dizemos, a fé foi atribuída a Abraão para justiça. Como, pois, lhe foi atribuída? Estando ele já circuncidado ou sendo ainda incircunciso? Não foi no regime da circuncisão, mas quando ele ainda não havia sido circuncisado.
circuncidado. E Abraão recebeu o sinal da circuncisão como selo da justiça da fé que teve quando ainda não havia sido circuncidado. E isto para que ele viesse a ser o pai de todos os que creem, embora não circuncidados, a fim de que a justiça fosse atribuída também a eles. Ele é também pai da circuncisão, isto é, daqueles que não são apenas circuncisos, mas também andam nas pisadas da fé que teve Abraão, nosso pai, antes de ser circuncidado. A promessa de que seria herdeiro do mundo não vê Abraão ou a sua descendência por meio da lei, e sim por meio da justiça da fé. Pois se os da lei é que são os herdeiros, anula-se a fé e cancela-se a promessa. Porque a lei suscita a ira, mas onde não há lei também não há transgressão. Essa é a razão por que provém da fé, para que seja segundo a graça, a fim de que a promessa seja garantida para toda a descendência, não somente a descendência que está no regime da lei, mas também a descendência que tem a fé que Abraão teve, porque Abraão é pai de todos nós, como está escrito: eu o constituí por pai de muitas nações, diante daquele em que Abraão creu, o Deus que vivifica os mortos e chama à existência as coisas que não existem. Abraão, esperando contra a esperança, creu, para vir a ser pai de muitas nações, segundo lhe havia sido dito, assim será a sua descendência. E sem enfraquecer na fé, levou em conta o seu próprio corpo já amortecido, tendo ele quase 100 anos, e a esterilidade do ventre de Sara. Não duvidou por incredulidade da promessa de Deus, mas pela fé se fortaleceu, dando glória a Deus, estando plenamente convicto de que Deus era poderoso para cumprir o que havia prometido. Então vou concluir essa passagem que é muito extensa, mas faz-se necessário ler, que os irmãos depois também vão refletir sobre o que as passagens, né, desse capítulo aqui que fala da justificação, é muito importante, na escrita do apóstolo Paulo. Então, eu concluo essa parte aqui, ainda nos versículos 22 a 25. Assim também lhe foi atribuído para a justiça. E as palavras lhe foi atribuído foram escritas não somente por causa dele, mas também por nossa causa, visto que a nós igualmente nos será atribuído a saber, a nós que cremos naquele que ressuscitou dentre os mortos, a Jesus, nosso Senhor, o qual foi entregue por causa das nossas transgressões e ressuscitou para a nossa justificação. Vê, eu li isso tudo aqui também para mostrar exatamente isso, que Jesus se entregou por causa das nossas transgressões e ele ressuscitou, ou seja, para a nossa justificação. Então a doutrina da justificação é muito maravilhosa e importantíssima para a compreensão, né, de que somente pela fé em Cristo podemos ser salvos. Agora, mais objetivamente também sobre a justificação, Romanos 5:12. Justificados, pois, mediante a fé, temos paz em Deus, por meio do nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual obtivemos também acesso pela fé a esta graça na qual estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. São esses dois versos que eu começo, depois eu vou ler o resto do Romanos 5, estou lendo 1 e 2, eu vou ler depois da reflexão que nós vamos fazer sobre esses dois versos, que diz assim, ó. Esse verso 1 fala que somos justificados, isto é, somos declarados justos por Deus. Nós já aprendemos já o que era justificação.
declarado inocente por Deus. Aí, então ele diz, o verso 1 fala que somos justificados. E o instrumento dessa justificação, no verso 1, é a fé. Diz, mediante a fé. Então a justificação, ela se opera mediante a fé. E mais, diz o verso 1, que temos paz com Deus. Este é o resultado da justificação. Coisa mais maravilhosa do que ter paz com Deus. Antes éramos inimigos de Deus, pecadores. E agora temos paz com Deus. Essa paz é a reconciliação, que dá sentido à declaração da justificação. Por fim, ainda o verso 1 explicita que essa paz, ou seja, a reconciliação, tem como causa, aí fala agora da causa, o nosso Senhor Jesus Cristo. Vejam, irmãos, a grandeza de um único versículo. A maravilha revelada por Deus é simplesmente incrível. Então aqui nós vimos sobre a justificação, o instrumento dela que é a fé, mediante fé, e o objetivo é a paz com Deus, que vem por causa de Jesus, que é a causa da reconciliação. E mais ainda, agora no verso 2, ensina que o acesso à fé, ao veículo, ao instrumento, é feito também por Jesus, uma graça na qual estamos firmados como crentes, a possibilitar que nos gloriemos na esperança da glória de Deus. Então essa fé, que é uma graça, né, que nos mantém firmados, ela nos dá a convicção, né, uma esperança concreta de que vamos nos gloriar na glória de Deus. Veja aqui, bem interessante. Isso acontece por causa da conversão, que nós estudamos na aula passada. Quando nós nos convertemos, né, nós somos justificados. E para completar a leitura desse capítulo 5, vamos ler os versos 3 a 12, que diz mais, dá mais esclarecimentos necessários. E não somente isto, mas também nos gloriamos. Veja que exortação o apóstolo Paulo faz. Por causa de tudo isso, nós também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança. A perseverança produz experiência. E a experiência produz esperança. Ora, a esperança não nos deixa decepcionados. O que existe de pessoas desesperançosas. As pessoas que estão, como eu disse, com um olhar muito... com olhar não nas coisas do alto, mas com olhar muito nas coisas terrestres, coisas terrenas. Estão se decepcionando, estão desesperançosas. Aí explica aqui porque não nos deixa decepcionados, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi dado. É outra coisa interessante, quando nós nos convertemos, a unção do Espírito, então o Espírito passa a habitar em nós. Porque Cristo, quando nós ainda éramos fracos, morreu a seu tempo pelos ímpios. Dificilmente alguém morreria por um justo, embora por uma pessoa boa, alguém talvez tenha coragem para morrer. Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de Cristo ter morrido por nós. Então, para a justificação, precisamos de um terceiro, quando ainda éramos pecadores. Não podíamos ser justificados por nós mesmos, porque Deus não aceitaria esse sacrifício de um ímpio.
E como crente, mesmo sendo crente, também não poderíamos ser justificados porque o crente ainda mantém a natureza pecadora. Então era necessário que Jesus substituísse a todos nós, os pecadores. Então, logo, muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, o sangue de Cristo, seremos por ele salvos da ira de Deus. Porque se nós, quando inimigos, fomos reconciliados com Deus mediante a morte do seu Filho, muito mais estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. Porque Jesus morreu, nós morremos com ele. Então Jesus ressuscitou, nós fomos ressuscitados com ele. E não apenas isto, e ainda tem mais, mas também nos gloriamos em Deus, por meio do nosso Senhor Jesus Cristo, mediante o qual recebemos agora a reconciliação. Nos tornamos amigos de Deus. E conclui o apóstolo Paulo no verso 12: portanto, assim como um só homem entrou o pecado no mundo, pelo pecado veio a morte, assim também a morte passou a toda a humanidade. Então, a humanidade herdou o pecado de um homem só, Adão, porque todos pecaram. Não adianta a pessoa ficar dizendo como nós vamos ter herdado o pecado de Adão. É assim que Deus permitiu que fosse feito. Nós não vamos discutir com Deus. Alguns de vocês, sim, primeira carta aos Coríntios, versos 6 a 11, o apóstolo Paulo, sobre o tema ainda justificação, capítulo 6, o verso 11, só um verso. Alguns de vocês eram assim, mas vocês foram lavados, foram santificados, foram justificados no nome do Senhor Jesus Cristo e no Espírito do nosso Deus. Falando sim sobre a justificação, lavados pelo sangue de Jesus. Na carta a Gálatas, capítulo 2, apenas o verso 16. Sabendo, contudo, que o homem não é justificado por obras, essa é a palavra revelada de Deus. Ele não é justificado por obras da lei, e sim mediante a fé em Jesus Cristo. Também temos crido em Cristo Jesus, para que fôssemos justificados pela fé em Cristo e não por obras da lei. Pois por obras da lei ninguém será justificado. Está mais do que explícito aqui qual é o norte, da palavra do Senhor sobre a justificação. E Gálatas 3, apenas o verso 6 diz, o exemplo de Abraão diz, é o caso de Abraão, que creu em Deus e isto lhe foi atribuído pela justiça. Vamos à conclusão do que nós já lemos, da reflexão inicial, introdutória. A conclusão diz assim: após termos estudado as doutrinas da eleição, predestinação, vocação eficaz ou chamado eficaz, regeneração, conversão, aprendemos hoje, ainda que de forma rápida, aprendemos hoje, na continuidade desta série Ordem da Salvação, porções do que seja a maravilhosa doutrina da justificação, que firmou a base da reforma protestante. A justificação, na verdade, não é uma etapa isolada na ordem da salvação. Ela está imbricada na conversão. Eu falei sobre isso, Ela está imbricada na conversão, ou seja, no momento em que há o arrependimento e fé, em que a pessoa é convertida,
Ali a justificação de Jesus opera. Ela é automaticamente, a pessoa, né, assim que ela se converte, ela é automaticamente justificada. Isso é maravilhoso, né? A importância da justificação somente pela fé, conhecida pela ação da reforma como sola fides, somente a fé em Jesus, considerada o motor da reforma protestante, é que sem ela, a importância dela é que sem ela o crente permaneceria no equívoco de pensar que seria justificado por boas obras e por sacramentos, sem perceber que a salvação é um dom gratuito de Deus recebido somente pela fé, graciosamente, pela fé em Jesus Cristo, sem a necessidade de méritos pessoais ou obras da lei. Com efeito, como já dito, a justiça de Cristo é imputada, creditada ao crente no momento da fé, não necessitando da existência de qualquer outro processo movido pela vontade humana. E é interessante como existem pessoas que hoje têm essa graciosidade de Deus, né, mas não querem, não aceitam. Elas preferem transferir para si próprias, né, o caminho da salvação. Ficam brigando, dizendo, não é possível que Deus tenha dado de graça, né, a fé, permitido, né, propiciando a justificação para que sejamos salvos. As pessoas lutam contra isso, aí quer, não, eu tenho de fazer isso aqui, eu tenho de subir a escada de costa, eu tenho de plantar bananeira 20 vezes por dia, eu tenho de fazer isso, eu tenho de orar 850 vezes neste mês. Então as pessoas criam as obras para se mostrar, né, piedoso, quando na realidade não precisa disso, porque Jesus já fez tudo. Com efeito, já disse, né, a justiça de Cristo é imputada. Então Cristo morreu por nós. Então, irmãos, o movimento da reforma de 1517, ele deve muito à doutrina da justificação, que ao redescobrir a verdade bíblica, não é que não existisse, ela sempre existiu, a verdade bíblica, de que o homem é salvo pela fé somente em Cristo, conforme sola fides, antes obscurecida pela tradição humana. Permitiu, então, essa redescoberta, a eclosão do movimento, sendo uma doutrina atualíssima. As pessoas às vezes têm essa impressão falsa de que doutrinas, né, que surgiram com a reforma do século XVI, nos anos 1500, 1600, essas pessoas entendem que isso aí é como se fosse algo vetusto, sem sentido, algo velho que não tem mais sentido. Muito pelo contrário, o debate ainda sobre essas doutrinas permanecem. Então, é atualíssima. Mormente, preste atenção, que a reforma teve como objetivo principal a recapturação do próprio Evangelho. Este Evangelho que sofria com as mazelas das liturgias, dos procedimentos, das indulgências promovidos pelas igrejas da Idade Média. Vamos finalizar com a aplicação. Como aplicação prática dessa doutrina da justificação pela fé somente em Cristo, meus irmãos, precisamos exercitar racionalmente, diariamente, a confiança na obra de Cristo. O que produz paz com Deus, acesso contínuo à sua graça. E se manifesta em obras, sim, se manifesta em obras de amor, obediência, como fruto da salvação, e não como meio
de alcançá-la. Esse é um erro crasso. As pessoas precisam entender isso. Deus, o Evangelho de Jesus é muito simples. Então as pessoas não precisam tornar complexo algo que é simples, que é generoso. Devemos abandonar a velha ideia de tentar merecer, né, a salvação ou a aprovação de Deus por meio de quê? De penduricalhos, como eu falei, performance, né, moralidades ou qualquer ativismo religioso e coisas ligadas à aparência sem verdade, ou seja, com falta de verdade. Apenas caricaturas. Está claro que a fé salvadora produz boas obras. Inclusive, no debate sobre a questão da carta de Tiago, com o apóstolo Paulo, Romanos e tal, que surgiu com Lutero no tempo da Reforma, se chegou à conclusão exatamente de que a obra é necessária como consequência da salvação. Então, que são evidências, são fruto da justificação, mas jamais a sua causa. A justificação nos impõe pela força do Espírito Santo. Aí sim, estamos ainda aplicando o que aprendemos, a andarmos no processo de santificação. Porque quando nós somos justificados, somos adotados como filhos de Deus, entramos no processo de santificação, enquanto aguardamos a vinda do Senhor, a nova vinda do Senhor. Consistente esse processo em uma clara vida de obediência e de gratidão pela salvação que já recebemos e não do insuportável medo da condenação. Muitas pessoas pensam que o crente é obediente, é piedoso, é grato, tem manifestações do fruto do Espírito, simplesmente porque ele tem medo da condenação, de ir para o inferno. Não é por isso não. Isso é um equívoco. Na realidade, nós somos alegres, vivemos em júbilo por causa de Jesus, isso aí sem aparência escancarada, mas pelo agir, pela forma como nos conduzimos, porque nós cremos na salvação, na glória de Deus. Simples assim. Então, esse novo estilo de vida, vamos falar assim, como se fosse um estilo de vida, não deixa de ser, né? É um estilo de vida provindo do sobrenatural de Deus. Ele exclui qualquer orgulho ou soberba humana. Muito pelo contrário, ele promove a humildade no relacionamento que temos com os outros, porque fomos reconciliados com Deus. E isso repercute sob a ênfase do segundo mandamento de Cristo: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Eu já expliquei no último estudo que isso só é possível quando nós temos na mira e cumprimos o primeiro mandamento, que é amar a Deus sobre todas as coisas. Porque nós não temos como amar o próximo se não amarmos a Deus. Como vamos ter a nossa referência? Como a ti mesmo. Se nós não amamos a Deus, nós não vamos amar a nós mesmos e amarmos aos outros. Não tem como. Reconhecendo, enfim, que todos dependem da mesma graça, testemunhando a realidade sobrenatural e transformadora do Evangelho, sendo o foco Jesus Cristo. A justificação cria no crente um sobrenatural desapego às coisas mundanas, libertando-o para sempre para uma vida devocional e piedosa, sem a pressão gerada, sem a pressão pelo entendimento equivocado e nada bíblico de que se deve buscar a salvação através do próprio esforço. Afinal, irmãos, como já disse, Jesus já fez tudo o que era preciso na cruz e ressuscitou. Cabe-nos segui-lo. Bem, irmãos, sendo justificados,
podemos ser, preste atenção, adotados como filhos de Deus, recebendo os benefícios dessa nova situação espiritual incomparável. Para sabermos mais sobre isso, sobre a adoção, né? No próximo estudo, se Deus quiser, abordaremos a doutrina da adoção, mais um avanço na ordem da salvação. Louvado seja o Senhor. Agradecemos a Ti, Senhor, por mais uma oportunidade de podermos pregar o Evangelho, de trazer para todos nós, Senhor, porções da Tua glória que são derramadas e que transformam a todos nós, Senhor. Outrora pecadores, hoje seguidores de Jesus, para a honra e glória de Ti. Amém. Até breve, irmãos.